Vou falar para você sobre a física das radiações. A física das radiações é uma das modalidades da radiologia que estuda, que proporciona, através das radiações, visualizações de várias imagens radiográficas de estrutura do corpo que serão estudadas. Ou seja, com a descoberta dos raios-x, foi possível visualizar estruturas que antes não podia ser vista, se não com o paciente aberto. Hoje não. Hoje, com a descoberta dos raios-x, desde a descoberta dos raios-x, foi possível visualizar o paciente por dentro, ou seja, eu consigo visualizar a imagem radiográfica do paciente. Sendo assim, através daquela imagem, o médico pode visualizar estruturas que serão estudadas. E o que são os raios-x? Raio-x, ele é uma onda eletromagnética. A onda eletromagnética, ela tem como característica a sua frequência e o seu comprimento de onda. Ou seja, através do comprimento de onda e da frequência da onda eletromagnética, eu consigo caracterizar aquele raio-x. Ou seja, eu consigo caracterizar o raio-x porque ele é uma onda eletromagnética. E a onda eletromagnética, ela tem como característica a sua frequência e o seu comprimento de onda. E como que os raios-x são produzidos? Os raios-x, eles são produzidos ao liberar uma energia. Essa energia ela é liberada quando os elétrons de alta energia cinética, eles vão ao encontro de uma placa metal. Para tais efeitos, utiliza-se um tubo de raio-x, que consiste num tubo de vidro a vácuo com 2 eletrodos de tungstênio, diodo, um anodo, polo positivo, e um cátodo, polo negativo. Lembrando que essa informação aqui, ela foi dada sendo que os raios-x eles vão ser produzidos dentro da ampola de raio-x. E essa ampola de raio-x, ela tem como característica tudo isso que eu falei aqui, ó. Ela tem um anodo, polo positivo, ela tem um polo negativo e um polo positivo. Ela tem um anodo e um cátodo. Isso dentro da ampola de raio-x. E a ampola de raio-x, ela vai ser inserida, ou seja, ela é colocada dentro de um invólucro de chumbo, que é o cabeçote de chumbo. O cátodo consiste em um filamento de tungstênio muito fino, que esquenta ao decorrer da passagem de corrente elétrica de alta voltagem. Com isto, os elétrons de tungstênio adquirem suficiente energia térmica para abandonar o cátodo, emissão termoiônica. Devido à alta voltagem, cria-se também uma diferença de potencial entre os eletrodos, o que faz com que os elétrons emitidos pelo filamento tungstênio sejam acelerados em direção ao anodo do polo positivo. Ou seja, quando os raios-x são produzidos, dentro da ampola de raio-x que acontece este fenômeno. A energia cinética dos elétrons depende da voltagem entre os eletrodos. Quanto mais alta a voltagem, maior a energia cinética. O anodo está revestido por um tungstênio e funciona como um alvo para os elétrons. Essa imagem, ela nos mostra, ou seja, ela nos permite entender exatamente o que eu falei. Através dessa imagem, eu consigo entender como que os raios-x são produzidos. Primeiramente, o que eu tenho, O que eu tenho dentro de um cabeçote, O cabeçote ele é revestido de chumbo, que está mostrando muito bem aqui a imagem. Dentro do cabeçote, nós temos a ampola de raio-x. A ampola de raio-x ela é revestida por um óleo refrigerador. Aí nós temos o cátodo. Os feixes vão sair do cátodo em direção ao anodo, eles vão chocar com o anodo e assim vai produzir o feixe de raio-x, que vai sair em uma janela, ou seja, que nós falamos que é o colimador. Essa janela vai permitir que os raios-x sejam emitidos. Após o feixe de raio-x ser emitido,
ele vai ultrapassar, né, esta janela e vai chegar ao objeto, ou seja, o objeto que eu quero estudar. No caso aqui da nossa figurinha, a nossa mão, o raio-x vai ultrapassar, vai chegar até a mão, vai ultrapassar a mão e sensibilizar o filme radiográfico. Então, para que eu tenha uma imagem radiográfica, eu preciso que os raios-x sejam produzidos dentro de um equipamento. Este equipamento, ele tem o quê? A ampola de raio-x, onde dentro da ampola de raio-x que são produzidos os raios-x. A ampola ela é de vidro, né? Ela é de vidro a vácuo. Dentro dela tem o óleo refrigerador. Juntamente dentro dela nós temos o quê? O cátodo, o anodo. Lembrando que a ampola de raio-x ela é de vidro e o cabeçote, o que vai inserir a ampola, é revestido de chumbo. Isso para quê? Para que os raios-x não sejam emitidos para todo lado. Porque o cabeçote sendo de chumbo, a janela, ou seja, o colimador, a abertura onde que o raio-x sai, ali somente que vai ser emitida a radiação. Somente naquele local que vai ser exposto, que os raios-x vão sair. Então, através do colimador, eu consigo ajustar o quanto de raio-x eu quero para sensibilizar a área que vai ser estudada. Quanto maior a parte que vai ser estudada, maior a quantidade de raio-x eu preciso para sensibilizar aquela parte. Por exemplo, se eu vou fazer um raio-x da mão, eu vou utilizar uma colimação menor. Se eu vou fazer um raio-x, por exemplo, do tórax ou do abdômen, eu vou utilizar uma colimação maior. Sempre lembrando que a colimação ela é de acordo com a parte que vai ser estudada. E a colimação é a janela aonde que os raios-x vão sair para sensibilizar a parte que vai ser estudada. Ou seja, para que eu possa ter uma imagem radiográfica, eu preciso deste processo. Eu preciso que os raios-x sejam produzidos dentro da ampola de raio-x, passa pela janela. Essa janela vai ser, na hora que o raio-x, né, é emitido, ele vai passar por essa janela, vai chegar até a parte que vai ser estudada, sensibilizar a parte que vai ser estudada, e assim eu tenho a imagem no da parte que vai ser estudada. A ampola de raio-x, eu coloquei essa figura aqui, mostrando para vocês que ela é totalmente revestida de vidro, ela é de chumbo, a ampola de raio-x. E aí, dentro dela, que nós temos o quê? O anodo e o cátodo. Aqui eu coloquei uma outra figura também da ampola de raio-x, mostrando ó, o vidro da ampola, o rotor, né? Coloquei aqui a setinha mostrando o anodo e mostrando o cátodo. O tubo de raio-x, igual eu já tinha falado antes, ele tem que ser revestido de chumbo. Por quê? Para na hora que a radiação for emitida, ela não espalha para todos os lados. Por isso que o cabeçote tem que ser de chumbo, ou seja, por isso que o tubo de raio-x tem que ser de chumbo. Na hora que o raio-x ser emitido, somente aonde que tem a janela, né, onde que tem o colimador, é que terá radiação, ou seja, a radiação ela vai passar somente naquela parte que está aberta e não vai ficar espalhada. E isso porque o cabeçote é revestido de chumbo. A importância do cabeçote ser revestido de chumbo é para proteção, ou seja, para a radiação não ficar espalhada em todos os ambientes. E sim, ela só vai sair na parte que vai ser estudada, na parte que o paciente será exposto.